Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula, a tia tem uma dica bem interessante para vocês. Procure sempre um lugar calmo, arejado, ventilado e silencioso e iluminado para que você possa se concentrar na sua aula. Tenha sempre perto de você um estojo contendo seu lápis e sua borracha, seu apontador, seu material escolar que você vai precisar para a nossa aula. Tenha sempre ao seu lado o seu livro e o material didático, o seu livro de português, que nossa aula hoje vai ser português, a atividade de reforço e o caderno para você anotar algo que você considera importante. Hoje nós vamos trabalhar com os pronomes relativos. Nós já trabalhamos os pronomes pessoais, caso reto e oblíquo. Nós trabalhamos os pronomes possessivos. Nós trabalhamos os pronomes demonstrativos. Nós trabalhamos os pronomes indefinidos. Nós trabalhamos os pronomes interrogativos. E hoje nós vamos trabalhar os pronomes relativos e encerrar nossa aula sobre pronomes. Pronomes relativos é aquele que normalmente refere-se a um termo anterior, que antecede dentro de um enunciado, substituindo para que não seja necessário dividir a ideia de várias orações ou torná-la muito repetitiva. Por isso, o pronome relativo funciona como uma ligação entre duas sentenças comunentes aparecendo no início daquela que se liga à outra. Quais são os pronomes relativos, tia Daniela? Os pronomes relativos, eles podem ser variáveis e podem ser invariáveis. Isto é, sua forma pode sofrer flexões de gênero, de número ou não, certo? Os pronomes invariáveis são quem, que e onde. Sua forma sempre será essa, independentemente do contexto. Os pronomes, eles variam, são variáveis, são cujo, cujos e cujas, o qual, a qual, os quais, as quais, e quanto, quanta, quantos e quantas. Esses são os pronomes variáveis. Lembrando que os pronomes invariáveis relativos são que, quem e onde. E os pronomes variáveis relativos são cujo, que se refere cujos, cujas e cuja, o qual, a qual, os quais e as quais, e quanto e quantas, certo? A tia colocou aí para vocês dar uma olhada, um slidezinho para vocês dar uma olhada nos pronomes variáveis masculinos e femininos, no plural e no singular, e os variáveis femininos no singular e no plural, e os invariáveis. No masculino, no singular está o qual, cujo e quanto, no plural está os quais, cujo e quanto. Isso se referindo aos pronomes relativos variáveis masculinos. Se referindo aos pronomes variáveis femininos, no singular está a qual e cuja. E no plural, os quais, cuja e quantos. Que e quem e onde são os pronomes invariáveis. O uso dos pronomes relativos. Quando é que nós devemos usar os pronomes relativos? Que, o qual e são variáveis quando essas palavras possuem função de pronomes relativos. Pode se referir a uma pessoa ou uma coisa, exercendo o papel de referente ou antecedente. Quando é que eu posso usar? Quando ele se refere a um papel que se refere a uma antecedência. Quanto à regência verbal, existir os pronomes relativos pode vir antecedido por uma preposição. Exemplo. Observe nos exemplos que ele substitui um termo trazido antes. A gente vai utilizar o pronome relativo antes. Eu comprei uma casa que fica num bairro próximo daqui. Eu comprei uma casa, o pronome relativo ao que, eu comprei uma casa que fica num bairro próximo daqui. Não vi a bolsa da qual você está falando. Então, tá dando um relato
se referindo ao relato de alguma coisa. Então, pronome relativo é quando relata algo, certo? Não vi a bolsa da qual você está falando. Então, ela está dizendo que não viu. Está relatando que não viu a bolsa que a pessoa está procurando. Quando possui uma função de pronome relativo, se refere apenas à pessoa ou à coisa personificada. Embora o uso que ou qual seja possível ao se referir-se às pessoas, o mais indicado é utilizar quem. Quando a gente vai referir-se a alguém, a uma pessoa, nós se refere quem, não quem. Se refere quem. Quando a gente vai se referir a um objeto, a gente se coloca esse pronome relativo que. Mas quando você se vai referir a alguém, sendo pessoa, você coloca sempre o quem, certo? Esse pronome normalmente será antecedido por uma preposição. O pronome relativo, ele sempre vem acompanhado de uma proposição, certo? Ele nunca vem só, ele sempre vem acompanhado de uma proposição. As pessoas de quem você falou são realmente muito talentosas. Olha aí ele acompanhado, o quem acompanhado de uma preposição de. Então, todo pronome relativo, ele sempre vem anteceder ele sempre vem uma proposição que antecede, que vem antes do pronome, certo? Quando você for utilizar o pronome relativo, você sempre coloca antes dele uma preposição. Eram muitos os clientes a quem eu atendi hoje. Olha a preposição a, quem eu atendi hoje. Cujo e variáveis geralmente exigem antecedentes e consequentes expressos na sentença, pois indica relação de posse. O antecedente possui o consequente. Nota-se que a variação precisa ocorre quando houver necessidade de uma concordância. Este é o escritor cujo livro é muito lido. O livro do escritor. Então, ele está concordando com o quê? O cujo, ele está concordando o escritor e o livro. Ele está dando uma concordância. Ele está dando uma concordância entre na frase, para a frase ficar com sentido correto. Preste atenção. Nota-se que a variação precisa ocorrer quando houver a necessidade de uma concordância, pois não se usa o artigo após esse pronome. Eu não posso usar o artigo depois do pronome. Não se pode. O artigo ele tem que vir acompanhado do substantivo, certo? Ele não pode vir acompanhado de um pronome, ok? Então, este é o escritor. O artigo vem antes do substantivo. O escritor, cujo livro é muito lido. O livro do escritor. Aquela é a dona da loja cujas vendas dispararam nos últimos trimestres. As vendas da loja. Então, eu tirei o cujo, coloquei o substantivo. Eu posso colocar o artigo junto com o pronome? Não. O que é que antecede o pronome? Uma preposição. Mas quando eu vou utilizar a palavra cujo, o artigo ele tem que vir acompanhado de um substantivo. Ele não pode nunca vir subjugado com um pronome, certo? Quanto é um pronome relativo que vira antecedente por um pronome indefinido. Tudo, toda, todos, todas e tanto. Fez tanto quanto podia, mas não conseguiu. Então, o pronome relativo quanto, ele sempre vem acompanhado de um pronome indefinido. Fez tanto, o pronome indefinido tem que anteceder a palavra, o pronome relativo. Quando eu vou utilizar o pronome relativo quanto, eu sempre boto que anteceda ele um pronome indefinido. Fez tanto quanto, eu estou dando o quê? Quando eu falo tanto quanto, eu estou dando uma comparação. Certo? Quando se vai se referir a uma comparação, utiliza o pronome definido que antecede o pronome relativo. Tudo quanto era gente apareceu hoje.
onde terá valor de em que e sempre se refere a um lugar. Aquele foi o lugar onde nós nos conhecemos. Nesse parque, eu gosto do brinquedo onde fomos por último. Quem e onde são pronomes relativos que efetualmente aparecem sem fazer referência de antecedentes. Fico onde sinto que devo. Quem tudo quer, tudo perde. Assim podemos observar que os pronomes relativos são utilizados majoritariamente para ligar um termo a outro, ou uma oração a outra, ou substituir um termo já usado no enunciado. A tia botou uma atividadezinha sobre esse pronome para vocês afixar o conhecimento e o aprendizado de vocês. Eu quero que vocês façam, a tia está pedindo para vocês fazerem no caderno. Responda e manda para mim via WhatsApp para a tia Gogia enviar para vocês novamente. Vocês grifem o pronome relativo, aí tem grife o pronome relativo nesse período do texto. Em uma edição inédita no Brasil, a editora Universo do Livro apresenta a origem dos clássicos que marcou gerações. O pronome relativo, na primeira questão, você vai grifar o pronome relativo. Qual é o pronome relativo que tem aí? O que? Muito bem, quem respondeu. Parabéns. Os pronomes relativos grifados no período acima retomam uma edição inédita no Brasil, a editora do Universo dos Livros ou clássico. É quando você circulou, grifou esse que aí, esse que está se referindo a quê? Em que período? Qual é a oração que ele está ligando? O que é que está se referindo? A edição inédita do Brasil, o Universo dos Livros ou o clássico dos livros? Terceira questão. Um menino que não queria crescer. O pronome relativo compõe uma parte que define pertempam, característica pertempam ou expõe uma opinião sobre o pertempam. Na oração, local onde a lenda tomou forma, o termo onde é um pronome relativo, um advérbio de lugar ou um pronome interrogativo. Você vai analisar essa frase. Onde é um pronome relativo? O local onde a lenda tomou forma, o termo onde é um pronome relativo? É um advérbio de lugar ou é um pronome interrogativo? A frase, este é o livro, História Encanta Gerações, deve ser preenchido com. Você vai usar cujo, cuja ou cuja a. Este é o livro, cujo ou cuja a história encanta gerações. A tia vai ler com os três e vocês vão analisar qual é que está correto. Este é o livro cujo história encanta geração deve ser preenchida. Deve ser, tá certo? Com cujo. Este livro cuja história encanta gerações. Vou ler com cuja. Este é o livro cuja história encanta gerações. A de baixo. Este é o livro cuja a história encanta gerações. Você vai assinalar a opção que tiver correta. Certo? A tia botou atividadezinha para vocês treinarem, para vocês aperfeiçoarem o conhecimento de vocês. Também tem atividades de vocês no livro e na atividade de reforço. Façam para vocês treinarem e aprenderem mais. Acesse nosso site se tiver dúvida, www.escolapequenospassos.com.br. Quantas vezes vocês quiserem, quantas dúvidas vocês tiverem, acesse nosso site, acesse nossa plataforma digital. Certo, meus amores? Um beijo no coração de vocês. Façam atividades, estudem, se cuidem e até a próxima aula.